Plano de saúde com o Dr. Elton, a gente nunca sabe se o que vem é positivo ou negativo. Pois é, tem bastante coisa boa acontecendo para o consumidor. A nossa conversa mais recente as notícias foram muito boas. Foram boas. Mas o doutor ia falar alguma coisa? Eu estava ouvindo o que o Leão Lobo estava perguntando, né? Isso. Ele fez uma pergunta, tá? Eu falei, pergunta muito interessante a dele, né? Porque a pergunta dele foi, quanto tempo uma pessoa pode atrasar o plano de saúde sem perder o contrato? Perfeito, né? é então, isso. Nossa primeira pergunta, a gente já pode começar com ele, Vamos então. começar por essa. A pergunta dele é muito boa, porque assim, você pode atrasar, não, ninguém pode atrasar, é que assim, 60 dias depois, ficou com a mensalidade 60 dias em atraso. Sem pagar nada. Sem pagar nada, o plano pode rescindir o seu contrato. Agora... Irreversível? Então, os planos falham muito, por isso que às vezes é reversível. Eles falham onde? Na verdade, eles deveriam te notificar. Então, eles deveriam fazer o seguinte, eles deveriam comunicar, mas note, ele tem que comunicar a Regina, ele não pode comunicar em regra o porteiro, um terceiro, ele tem que comunicar a pessoa que está devendo. Então, claro, se ele comunicou aquela pessoa, se ele tem prova de que ele fez a comunicação e você tem 10 dias do dia que foi comunicado para pagar, não pagou, vai perder o contrato. Mas, então 60 dias no máximo, mas nesse período o plano tem que ter te notificado. Se Normalmente não notifica. Não notifica. Eles notificam qualquer pessoa, mandam uma cartinha, às vezes não notificam. Se for plano empresarial, por exemplo, eles não notificam. E aí tem uma ilegalidade, porque aí isso a regra não permite. Por quê? Porque assim eles vão criando uma rotatividade. Cancelei seu plano, vai ter que contratar outro comigo, vai ter que cumprir carência novamente. Então você fica sempre ali. E aí o preço agora pode estar mais alto, as condições podem ser diferentes, a rede credenciada é outra. Então assim, às vezes até dá para resolver, mas é interessante que ninguém fique mais de 60 dias sem pagar a mensalidade. Eventualmente não tem dinheiro, vale ligar para conversar, para negociar, ou não tem negociação? Não tem negociação. Tá. Isso é delicado, tá? Às vezes até porque assim... A defesa que a gente vai usar às vezes num processo é dizer, não pagou porque não foi notificado. Se a pessoa às vezes cometeu um sincericídio de dizer, não tinha dinheiro, recebia a carta, pode ser ruim se ela quiser depois tal. Mas assim, a notificação é obrigatória. Elton, não fui notificado. Gente, a primeira questão é reclamar na ANS que não foi notificado. Reclamar na ANS é um primeiro caminho, tá? Olha, não fui notificado, cadê? Não estava sabendo, não tinha pago a mensalidade. Hoje mesmo apareceu um caso muito curioso para mim. A pessoa estava devendo desde novembro do ano passado, pagou todas as demais e agora, quando pediu um procedimento cirúrgico, o plano falou, olha... Novembro não pagou, está cancelado o seu contrato. Ei. Má fé, né? Tá. Isso é má fé do plano de saúde, porque podia ter avisado, claro. Não avisou. Ou má fé ou desorganização, a gente nunca sabe. Vamos dar na melhor alternativa, né? A melhor alternativa é assim, uma desorganização. Mas então o plano pode fazer isso. Não paguei em novembro, mas paguei todas as outras até agora. Ilegal. Ele vai mandar a justiça tem várias posições dizendo que é ilegal. Para a ANS é o seguinte, notificou a pessoa, notificou, não pagou, a ANS vai dizer que é válido o cancelamento. Então, o ideal é que a pessoa não atrase mais de 60 dias, esse é o ideal. Mas esse caso, então, não pagou novembro por algum esquecimento, eu imagino? Esqueceu. E aí por sorte da pessoa, ela não foi notificada. Ah, bom. E aí dá para resolver. Menos mal. Então vamos com as perguntas do pessoal de casa. Stephanie, limite de consultas de psicologia, pode ou não pode? Stephanie, ótima pergunta, não pode mais. Isso caiu recentemente e a gente não pode mais ter qualquer limite na quantidade de sessões de psicologia. Aí não importa, porque muita gente vai dizer, mas não caiu só para autismo? Não caiu só para crianças com autismo. Para todo mundo. Porque a gente não pode diferenciar problemas de saúde. Né? Quem tem, claro, a gente entende a delicadeza. Mais grave ou menos grave. Mais grave ou menos grave. Então, assim, a regra é a mesma para todo mundo, não pode. Isso caiu recentemente. Elton, continuam limitando, não pode mais. Reclama na ANS no primeiro momento. Deve resolver. Agora, o valor de cada consulta, aí é o plano que determina. Pois é, se o contrato tem reembolso, cada plano de saúde pode fazer um reembolso diferente. Por regra, existe uma regra na lei. A lei diz assim que nenhum plano de saúde pode reembolsar menos do que ele paga ao seu terapeuta, do que ele paga ao psicólogo credenciado. Tá. Então, assim, a regra da lei, ela é um pouco, assim, meio dúbia, né? Porque ela não diz nada. Ela vai dizer assim pra gente, olha, o plano não pode te reembolsar em menos do que ele gastaria. A questão é, quanto ele gastaria? Isso a gente não sabe. Então, assim,
Claro, você pode fazer também ali uma reclamação na INS para dizer e tal, mas aí a INS já não costuma mais entrar muito nessa seara. Mas a regra é essa. Mais uma. Isabela, qual o prazo de carência para casos urgentes e o que caracteriza a urgência? Isabela, carência para coisas urgentes é 24 horas, ok? 24 horas depois aconteceu um acidente de carro, por exemplo. A lei até faz uma diferenciação entre urgência e emergência, mas é bobagem. O que a gente tem que pensar é, o médico da pessoa é quem vai ter que dizer, isso é urgente, não pode esperar. Uma fatalidade, um AVC, alguma Um coisa? risco de dano irreparável, vamos pensar assim. Tá? Olha, se essa pessoa, se eu estiver colocando aquela pessoa num risco de ter uma lesão que pode ser irreparável, de difícil reparação, apendicite, pedra no rim, por exemplo, né? Pedra no rim, desce por etero, tal, cálculo renal. É urgente, se tiver ali um diagnóstico, a pessoa está com dor, é urgente. Então assim, 24 horas depois que eu contratei o plano de saúde, está liberado para mim. A diferença é assim, salvo se for uma doença pré-existente, se eu já entro no plano de saúde tendo aquela doença, isso é mais polêmico. Agora, vamos pensar, contratei um plano de saúde hoje, me acontece um acidente amanhã, ou descobri uma doença amanhã, se é urgente não pode ter carência, porque assim, um dia depois que eu contratei o plano, a carência já acabou. Tá. Mais uma. Tatiana, plano de saúde cobre cirurgia estética? Clássica essa, né? Não cobre, Tatiana, amiga, não cobre. não cobre. É assim, raras as exceções que não vão ser estéticas propriamente, vão ter componentes funcionais. Nem cirurgia, nem procedimento. Nem procedimento, nem procedimento. Agora, claro, a gente pode pensar assim, botox, mas botox para hemiparesia, para questões clínicas. Aí a gente vai ter cobertura, mas não para finalidade estética. Ou uma cirurgia bariátrica, mas ela não é estética. Né? Uma cirurgia, por exemplo, de retirada de pele, não é estética, porque ela é pós-bariátrica, por exemplo. Mas a estética em si não cobre. Muita gente pergunta, né? Implante capilar, eu queria fazer, tal. Nada. Não vai ter como. Mais uma. Juliana, o familiar pode continuar no plano de saúde após o falecimento do titular? Pergunta ótima, Juliana, pode sim, tá? Pode. Tem todo o direito de continuar no plano de saúde. O falecimento do titular não implica que todo mundo deva ser excluído desse contrato, não, tá bom? Então, Contanto que pague a mensalidade. Contanto que pague. E detalhe, pagar a cota parte daqueles que estão no plano. Porque tem Sim. plano aí que fala o seguinte, olha, se contrato empresarial. Não acredito. Se você quiser manter ativo esse contrato, Tem que vai pagar ter que até pro pagar. falecido. Regina, Não, eu vou te nem contar, que o plano viu? de saúde prestasse assistência espiritual. Não pode, tá? Nem que prometer oração para você. Não é pode, ilegal. gente. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Mais uma. Maiara, quem é demitido tem quanto tempo para continuar no plano de saúde? Maiara, pode continuar no plano de saúde até 24 meses depois do cancelamento do Jura? contrato, tá? Então, assim, fui demitido. Qual é a regra? A regra, na verdade, diz assim, 1/3 do tempo em que eu paguei o valor da mensalidade. Se eu trabalhei lá 10 anos na empresa e eu sempre contribuí com o pagamento da mensalidade, eu vou ter, então, por exemplo, 2 anos para continuar no contrato. Se eu contribuí 1 mês com a empresa, eu entrei na empresa, trabalhei 3 meses, descontaram de mim R$1 para pagar o plano? Descontaram. Então, eu já tenho 6 meses garantido. Agora, eu posso ficar até 24 meses no plano. Então, mínimo de 6, máximo de 24. O detalhe é, a pessoa sempre tem que ter pago pelo menos um pouquinho, R$1 que for, enfim, Já não caracteriza importa, pagamento. caracteriza pagamento. Mais uma. Vitória, gestante que contrata plano de saúde pode fazer o parto pelo convênio? Então, Vitória, é assim, a carência de parto é de 300 dias, a gente não pode esquecer disso. A questão é, em caso de urgência ou emergência, Aí vai é ter o parto. urgência. Aí é urgência, tá? Mas a carência é lícita. A carência para parto é possível cobrar 300 dias da pessoa. Se der tudo certo, graças a Deus vai dar, então não pode fazer Não pelo vai ter o parto pelo plano de saúde. Não ter o parto não significa dizer que, por exemplo, no contrato com obstetrícia, você não possa incluir a criança logo que ela nascer. Porque a criança que é incluída no plano de saúde dentro dos 30 primeiros dias de vida, não tem carência nenhuma para ela. Essa é uma grande vantagem. Então, assim, aquela mãe... A mãe pode não ter. A mãe pode não ter. Está cumprindo a carência ainda, mas a criança já A tem. criança já tem, a criança já está isenta de carência se ela for. Então, assim, aquela gestante que fala assim, por exemplo, fui diagnosticada, meu bebê vai ter certamente uma complicaçãozinha, vai ter que operar quando nascer. Posso contratar um plano de saúde? Pode. Mas quando nascer vai ter carência? Não, se você incluir ele no plano dentro dos 30 primeiros dias de vida. Mesmo que o plano não tenha pago o seu parto, não importa.
você vai ter direito de aproveitar as carências. Então nasceu com 15 dias, se eu quiser colocar o bebê, ele não tem carência? Não tem carência. São 30 dias. Isso, desde que eu já tenha contratado o plano antes. Sim, desde que a mãe já tenha. Isso, a mãe tem que ter o plano de saúde com obstetrícia, mesmo que não tenha coberto o parto, não tem problema, mas vai ter que solicitar a inclusão da criança. E começa a pagar depois do nascimento da criança, Depois né? do nascimento, tranquilo. Arlete, se o plano de saúde não tiver profissional para me atender, posso escolher um particular e pedir reembolso para o plano pagar? Até pode. A questão toda é ter a prova de que eles não tinham um profissional para te atender. Porque a regra diz isso. A regra vai falar assim, se o plano de saúde não tiver ali um credenciado para te atender, vai ter que pagar particular. Isso está lá numa resolução da ANS, a 259, resolução 259. Existe a regra. A questão toda é que tem que ter a prova de que o plano de saúde não tinha um profissional. Eles sempre colocam, nem que seja um lá na Conchinchina. Isso é muito delicado. Então, assim, nesses casos, sugiro o quê? Faz reclamação, formaliza isso no plano de saúde, tem ali e-mail trocado reclamando que você não está conseguindo atendimento, porque não só apenas quando o plano não tem profissional. A regra que prevê reembolso também diz o seguinte, quando estiver fora do prazo, quando o plano demora muito para te dar um profissional para te atender, também vai caber reembolso integral. E aí não é nem reembolso parcial, não. É integral. É integral, tá? Mais uma. Ingrid, qual o prazo de carência para criança com autismo iniciar o tratamento? Autismo é doença pré-existente? É uma pergunta muito boa, muito comum. Famílias com autismo, vamos lá pensar o seguinte, a gente nem vai entrar na discussão se autismo é doença ou não, porque não é doença, mas para a lei ela é considerada como uma deficiência, ok? Então, para fins legais, a lei trata como uma deficiência. A questão toda é assim, a carência para o autismo pode ser de no máximo 6 meses. Por quê? Porque assim, tratamento para autismo geralmente é baixa complexidade. Consulta, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, tudo isso pode ter carência máxima no contrato de 6 meses. Tem plano que cobra 30 dias, tem plano que até 6 meses pode cobrar. Elton, eu ouvi falar que é 24 meses. Não, 24 meses é para procedimentos de alta complexidade. Uma cirurgia, uma ressonância magnética. Mas, em geral, as crianças com autismo não demandam isso. Elas demandam consultas, psicologia, fonoaudiologia. Então, assim, isso aqui a gente tem que pensar. No máximo 6 meses de carência, tá bom? É pré-existente? É pré-existente se declarar, mas o fato de ser pré-existente... Não muda nada. Não muda nada. Tá. Mais uma. Sandra, meu plano de saúde é empresarial de uma pequena empresa. Se eu usar muito, eles podem subir a mensalidade? Podem cancelar? Essa é uma pergunta muito boa da Sandra, porque note, Sandra, não podem aumentar muito. Por quê? Porque planos de saúde até 30 vidas, não são a mensalidade da pessoa, não é cobrada com base naquilo que ela utilizou, mas é cobrada com um valor que é tomado pela média de utilização das vidas. Até 30 vidas, Isso. Exato. Todas as empresas até 30 vidas daquele plano de saúde. Então, assim, não, o fato de você ter utilizado muito não pode. Quando a gente fala assim, será que um plano pode cancelar? Olha, é assim, dentro do contrato existe a previsão de que tem um cancelamento, o plano pode cancelar a hora que ele quiser, tá? Mas no plano individual e familiar não, agora o dela é empresarial, a Sandra está preocupada, e se eu usar muito? Sandra, a justiça, ainda nem a ANS não coloca a mão nisso, mas a justiça tem entendido que aqueles planos falso empresariais, o que é um falso empresarial? É aquele plano contratado através de um CNPJ, mas que tem uma família nele, pai, mãe, filhos nesse contrato. Ele deve ser equiparado a um plano familiar, então não pode cancelar. Tá? Então a regra é assim, sua utilização não vai fazer com que o seu plano suba, não pode. Se é um plano empresarial até 30 vidas, não pode. E se cancelarem esse contrato, a justiça tem dito o seguinte, não pode fazer isso. Porque senão você pega o beneficiário quando ele está saudável e aí quando ele começa a utilizar, você expulsa ele do plano. E plano de saúde existe para isso. Então assim, não pode acontecer esse tipo de coisa. Regra com um plano de mais de 30 vidas é completamente diferente. Tá? Mais uma. Da Fernanda, o hospital pode cobrar do paciente valores que o plano de saúde não quis pagar? É bastante comum isso. Isso é muito comum e infelizmente acontece. Então, assim, quando entra no hospital, assina-se um contrato. Ou o paciente ou o responsável vai assinar um contrato. Não pagou,
o hospital vai acabar entrando com ação judicial. Aí é importante entender o que não pagou e por que não pagou. Ah, não pagou porque estava na carência. Será que essa carência não tinha urgência mesmo? Então, de fato, não tinha que pagar? Dureza, hein? O A não pagou um estente, não pagou um marca-passo. Era muito comum antes, agora já é até menos comum. Isso aí é legal. E aí, claro, vai caber aí reclamação na INS, reclamar no plano de saúde, entender o porquê que não pagou e entrar com a ação. Hoje, mesmo não estando no rol, a gente falou da outra vez, estando baseado em ciência, em evidência científica médica, o plano tem que pagar. E se precisar brigar, vai brigar. É isso aí, vamos pra luta. Ué, se precisar brigar, vai brigar. Não tem jeito. O site do Dr. Elton Fernandes é eltonfernandes.com.br. Elton sem H e N de navio no final e Fernandes com S. eltonfernandes.com.br. Muito obrigada, doutor Elton. Prazer imenso. E se precisar brigar, vamos para a briga. Vamos à luta. Prazer imenso.